boa tarde. O programa Isto é Amazônia está começando e neste sábado você vai acompanhar a história do Território Federal do Amapá. O Território Federal do Amapá ele foi criado através de um decreto-lei 5.812 de autoria do presidente da República Getúlio Dornelles Vargas e foi assinado no dia 13 de setembro de 1943. Porém, a instalação do território ela se deu no dia 25 de janeiro de 1944. E tivemos como primeiro governador Janari Gentil Nunes. Mas nós demos um passeio nessa história, conversando com figuras ilustres que viveram o dia a dia do início desse território. Nós conversamos com o nosso Cristiano, uma figura extraordinária, né? Funcionário da olaria, trabalhou na prefeitura de Mazagão, funcionário público, aposentado, mas também foi jogador de futebol. Conversamos com o nosso J. Ney, essa figura extraordinária. Também foi servidor municipal, ocupou vários cargos de importância na prefeitura de Macapá, com vários prefeitos, e é um grande comunicador. Ele conta a história dele nesse território maravilhoso. E o famoso Vadoca, quem não conhece o Alfaiate, o Vadoca, né? Foi um grande craque de futebol, que tem uma história no corte e costura do Amapá. Alfaiate de mão cheia. E conversamos com o nosso decano do Tribunal de Justiça, o nosso comentarista-mor, desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, e o nosso deputado Roberto Reis, vice-presidente nacional da Confederação Brasileira de Futebol. E que, no Amapá, ocupou vários cargos, de vereador a deputado federal, prefeito e tudo mais. Então você vai acompanhar tudo isso no programa de hoje. Acompanhe a história, você precisa se apropriar dela, conhecer. São muitos causos, ninguém se preocupou com o cientificismo, mas com a convivência natural das pessoas nessa Macapá bucólica do território e que veio crescendo até 5 de outubro de 1988, que com o advento da Constituição nos transformamos em Estado. Acompanhe tudo isso a partir de agora no Isto é Amazônia. Eu vim aqui no coração do bairro do Trem, na Jovino de Noá, conversar com Raimundo Maia Barreto. Você sabe quem é esta figura ilustre do Amapá? É o nosso famoso Cristiano. Ele vai contar para a gente a história dele no Território Federal do Amapá, porque o documentário Isto é Amazônia deste sábado, nós vamos estar falando do Território Federal do Amapá. Não da criação do decreto do Getúlio Vargas, que foi dia 13 de setembro de 1943. Nós vamos falar da implantação, da chegada do capitão Janari Gentil Nunes no território, em 25 de janeiro de 1944. A partir daí a nossa história começa. E eu vou conversar com esse homem. Primeira pergunta, Cristiano. Por que Cristiano e não Raimundo Maia Barreto? Raimundo Maia Barreto. Cristiano, porque meu pai adotivo, Pedro Aires da Silva, na época 50, o aeroporto era lá na FAB. E aí o Cristiano candidatou-se a presidente da República. Eu estudava no grupo Alexandre Vaz Tavares. E como eu adoeci, e a minha mãe adotiva, minha tia legítima, Rufina Lopes da Silva, mandou raspar meu cabelo. Tudo bem. Aí eu voltei à sala de aula, sabe, aluno é aluno. Peralta. Não é, mas é Peralta, daquele tempo era Peralta. Aí eu pedi licença, eu tinha uma paixão pela escola industrial. Olha só como é o negócio. Uma paixão pela escola industrial. Meu pai tomava conta, Pedro Aires tomava conta do posto escolar da escola industrial. Eu arrumei um casquete e entrei em sala de aula, pedido, com casquete. Pedi para usar, eu raspado, era da escola industrial.
Azulão, aquele azulão boneca bonito. de anil. Boneca de anil. Alguém, era o cara de choro, já morreu esse meu amigo, notou que eu estava pelado. Aí foram raspar giz. Tinha aquela saída da professora para a diretoria fazer alguma coisa, né? E eles se contrataram, rasparam o giz. Quando a professora saiu para ir na diretoria, o cara de choro puxou e passaram o giz. Aí um disse, olha o Cristiano, e eu usava os broches. Era campanha política, eu usava os broches, meu pai usava, tudo bem. Aqui não parou, quando a professora chegou, todo mundo calou. Mas tinha um recreio. Quando eu pulei para o recreio com o broche, ainda tinha umas, eu tinha limpado a cabeça, aí, olha o Cristiano, eu quis briga. Aí Quis briga no recreio, aí não deu certo. não teve jeito. Cristiano, pegou. Perdi a promoção, perdi tanta coisa com o nome de Cristiano. Depois o pessoal do rádio, já com o Nilson Monteiro, o Cristiano Nobono, o próprio Ney, aí nessa Raimundo Cristiano Maia Barreto. Foi incorporando. Foi. Aí, em 2000, eu fui nomeado subprefeito de Mazagão. E tinha um juiz, o juiz, doutor Samuel, me chamou, você não quer botar Cristiano? Eu digo, não, senhor. Deixa o meu nome mesmo. Deixa o meu nome botar. Não, você não vai tirar. O senhor é do Mazagão, né? Mazagão Velho. No Mazagão Velho, o senhor ficou lá até quanto tempo? Eu vim de Mazagão Velho, bem, morei lá com meus pais e vim de lá. Nós viemos em 5 de dezembro de 46. 5 de dezembro de 46. Ficamos na casa do pai do professor daí Mazagão Novo. De Mazagão Novo nós viemos 6 de dezembro de 46, numa canoa à vela, ficamos na fazendinha. Da fazendinha, você vai achar graça agora. Nós viemos no caminhão do Zeca do Pitarica. Pitarica morava perto, o Zeca do Pitarica morava perto do Roxinol, ali na favela. Nós viemos e ficamos na praça, que hoje tem o Mercado Central, tem tudo. Ali era uma praça, uma campina, tudo. Por ali nós seguimos um caminho, que eu morava no Igarapé, na beira do Igarapé. Ali, próximo, onde tinha um caminho que ia por lá. Não tinha nada de mercado, não tinha nada. Tudo bem simplesmente. Era uma matazinha leve. Era assim. Mas a Fortaleza já estava lá. A Fortaleza estava lá. Fortaleza. Aí, isso em 46. O senhor tinha quantos anos? Olha, eu tinha 10 anos. 10 anos. Era mais ou menos 10 anos. Bom, trajetória de estudante foi... O senhor trabalhou aonde no território? Olha, eu trabalhei na olaria. Na olaria. Começou lá. Olaria. Comecei na olaria. Aí, aliás, todo mundo, né? Eu comecei na olaria. Rapaz, tinha medo do jacaré, não, do calango. Calango botava todo mundo a trabalhar na coisa. Mas aí eu fui, passei a frequentar, a igreja que eu frequentava era São José. A matriz. A matriz. Então, eu, Ney, a maior opção tem, eu me lembro bem que tem o J. Ney, vivo, só. Os 3 Tavernar foi embora e o resto já falecido. E dali a gente brincava bola ali, onde é hoje, ali atrás, onde era o convento, ali. Ali a gente brincava bola, mas só brincava bola quem fosse à missa no Salão Pio XII. Não adiantava você ir cedo, 5 horas da manhã, que a missa 5 horas da manhã, na igreja. Se você não frequentasse a missa de 8 horas dos jovens, ali no Salão Pio XII, que era bem próximo da Tiradentes, com a Presidente Vargas, ali naquele canto,
Era o Salão Pio XII, que o jovem ia assistir missa lá. Estava fora da bola. Se não tivesse... Se não fosse assistir essa missa, não jogava bola. Agora, me conta, Cristiano, vamos manter. Cristiano, me conta um caso, melhor dizendo, sobre a tua relação com o Janari. Como é que tu tivesse alguma relação com o Janari que tu lembra, que é pitoresca, que vale a pena contar para o público do Isto é Amazônia? Eu quero contar uma passagem. Sim, fica à vontade. Quando eu estava no Igarapé, a gente ia comprar açaí em Paneiro. O caroço, então. Caroço. Eu, o Juca, o Pé de Ferro, o Nini. E aí, aquelas canoas, elas chegavam cedo, a maré cheia, e ficavam ali. Como a gente era muito jovem, tirava o short e botava na canoa. Para marcar o lugar? Não, a gente ia bater bola. Ah, tá. E nós botava na canoa. A canoa estava em seco. Aí a gente ia chegando ao campo. Um certo dia nós procuramos a água tinha enchido, a gente ia chegando ao campo. Dinheiro, os calções e tudo. E agora? Eu morava na beira do Igarapé, deixei a água encher e fui pelo Igarapé. E o Juca, o Nini e outros deixaram anoitecer para ir, porque o Juca morava ali pelo campo do escoteiro, mais ou menos do ladinho, lá por ali. Então, esse passou. Quanto o Capitão Janari. O Capitão Janari era uma figura. Ele era muito simples. E ele andava, ele frequentava. Ele vinha, ele andava pela rua, ele ia nos municípios. Mas eu já estava em Mazagão Velho, porque uma certa época eu voltei para Mazagão Velho. Aí já adulto, aí fiz uma casa lá, eu estava em Mazagão Velho, quando o Capitão Janari foi fazer uma visita. Aí saiu numa montaria para o ajudante. O ajudante é uma frente do Mazagão. Um rio. Ele foi de montaria. Hoje o vereador de lá não anda de montaria, anda de catraia. Aí deu na hora da refeição, aí veio um cidadão com peixe assado, que trazia numa canoa, mas o prato de alumínio. Quando ele viu que disseram que era o Capitão Janari, ele quis recolher, que não. O capitão pediu, comeu o prato de alumínio, comeu bem, como se fosse normal aquilo ali. Mas, sem discriminação. Sem discriminação nenhuma. Também então era um homem simples, né? Simples. Eu vou te falar uma data aqui, porque eu tenho a obrigação de saber. É a implantação da radiodifusora. A radiodifusora de Macapá, ela foi implantada em 11 de setembro de 1946, porque a rádio funcionava no serviço de alto-falante, na Praça Veiga Cabral e Barão do Rio Branco, né? Era tipo um funil. Isso, fazia a transmissão, a retransmissão da programação da PRC5. Isso. Né? Mas depois o capitão comprou o estúdio, microfone, montou a rádio, a primeira sede lá e tal. Isso. Foi em 11 de setembro de 46. O que tu lembra da difusora, dessa tua memória aí? Olha, eu só lembro coisa boa. Ali onde está, não sei, ali na Cândido Mendes, isso, continua ali, lá. Tinha um auditório, tinha festa. Tinha clube de calouros. O programa, o Clube do Guri. Clube do Guri, tinha bons músicos, cantores. Ali saiu muita gente preparada ali, na Rádio Difusora de Macapá. Eu me lembro muito bem, Augustinho Souza já mais para cá, tinha não era o nome dele, o nome do colégio aqui, mas já foi mais para cá, o nome do colégio aí eu estou esquecido agora, mas sempre foi organizado, era a emissora daqui. E só que a emissora daqui cobria todo o Pará. Era tipo a PRC5.
Era sistema tropical, a AM rádio- amplitude modulada, né? A rádio difusora. Chegava E nós muito longe. tivemos gente daqui, gente de lá. Nós tivemos aqui, entre outros, o Júlio Salles. Júlio Salles. Foi. Júlio Salles, muita gente boa. Nós tivemos aqui dois que tiveram aqui na praça, porque falam muita besteira, aqui no Campo dos Escoteiros, que hoje é a escola de Delmar Maia, né? Aham. Saiu de lá. O primeiro que saiu foi o Guiomar Alves. Ele morava aqui na 1º de maio, depois da Eliezer Levi. Esse rapaz, depois teve na difusora, de passagem, foi para o Maranhão, onde tem aquele tempo, o Bis Silva. Então, saiu daqui de Macapá. Depois e saiu daqui do Campo do Escoteiro. Depois saiu o Ivo Pinho. Ivo Pinho. São todos daqui. Mas vamos ao tempo do Capitão Janari. Capitão Janari, aqui, ali o Barão, aquelas divisas que tinha, batia muita bola. O Guaracá, o Janari, o Pé de Ferro, o Nini, o Zequinha, que era do cartório. Aquilo tudo foi da minha época. O Zequinha Tavares, né? Zequinha Tavares era. Cartório Ele lá. era metido a goleiro. Zequinha. De atracador de bola, né? Ele e o Lourenço Tavares também. O Lourenço, meu amigo, Contador, né? muito amigo meu. Pô, pra gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que tu falasse um pouquinho do teu tempo de jogador de bola, Mas na área antes, do esporte. mas antes, quando veio, onde eu fiquei na praça, que era do Mercado Central, que aí apareceu um cidadão, aí eu vou fazer o Mercado Central aqui. Aí quem é engenheiro, tinha um mestre de obra, que era o Raimundo Lima. Você não sabe quem é, não? Não. E o Raimundo Lima começou, o que é isso? Mercado Central, tudo bem. E depois, quando eu conto, eu serve de crítica. Aí o Raimundo Lima chamou para administrar o Fernando da Penha Ferreira. Quem é o Raimundo Lima? O velho de Chibé. Aí ele chamou... Aquele Chibé que foi treinador? Não, o Chibé é o pai dele. O pai dele. Era, Raimundo Lima. Ali na Pedro Baião, quase esquina com a General Rondon. Ali ele morava. Ah, tá. Eu conheci o Chibé, o filho dele. Mas o meu treinador, Chibé, inclusive. Raimundo Chibé era tudo aqui na época. Aí veio o Fernando da Penha Ferreira. Não sabe também. Também não. 75. Que jogo era do Macapá, ele puxou para cá e depois casou com o filho do Chibé, com a Maria José. Aí que... Tem todo Aí, sim, futebol. Eu comecei a jogar lá nos padres, brincar por lá. Mas não jogou no Juventus? Não joguei contra o Juventus, não joguei no Juventus. Não. Era muito ruim para jogar no Juventus? Não tinha craque, tinha um moleque bom de bola. Mas eu estava já pro trem. A gente pegou aquela meninada de coisa. E eu bati a bola ali pelo trem todo. Aí foi fundado o Latitude. Quem fundou o Latitude? O Vanderlino, primeiro, era um policial, era guarda territorial. Vanderlino, Alzir da Silva Maia, Fernando da Penha Ferreira, Francisco Salles de Lima, Turíbio Orivaldo Guimarães. Turíbio, conheci. Isso todo foi a nata do... Só para te dizer que eu conheci o Turíbio, ele era pintor de carro. Era. Pintor de carro, era isso, era na garagem territorial. Isso. Na garagem territorial. Trabalhei na garagem também. Conheceu então o Giovanni Távora? Eu conheci tudo. E o chefe da garagem era o seu... Da máquina pesada era o Baleia. Não, o Baleia foi muito mais para cá. Né? Mas acho que nós estamos desconectados com o tempo. Mas o Baleia foi para cá muito. Porque era ali perto da... sabe onde era ao lado? Era a usina.
Bem perto ali da casa do pai do Ney, ali era ali que era a usina, ali era a Força e Luz. Força e Luz, Assim. ali. Então você jogou aqui, jogou no Latitude? Eu joguei no Latitude, mas eu ia para o Santana. Por quê? Porque o meu irmão adotivo, Pedro Aires da Silva, foi fiel do Armazém. Falo muita besteira, foi o primeiro morador em Santana. Seu irmão? O Pedro Aires da Silva Filho, que era fiel de Armazém. Você lembra que tinha uns armazéns lá na que recebia coisa da Icome e despachava tudo? Era o Pedro Aires. E o Pedro Aires, ali para o lado esquerdo, quem vem no Amazonas do lado direito, ele morou, a casa dele foi lá. Haja visto que em 57, quando eu servi o tiro de guerra, 130, nós fomos a Peste, lá e eu fiquei na casa do Pedrito, chamava. Ele era fiel de um armazém, depois ficou o Jacaré no lugar dele. E o Pedro Aires veio para cá. E aí o senhor ia para o Santana? Hein? O senhor ia para o Santana por conta disso? Eu ia para o Santana. Como o meu irmão era de lá, e quando tinha o campeonato interno, eu ia jogar. Mas o Santana já tinha o Sabá na zaga. Sabazão. E o Maranhão. O nome do Maranhão era Maranhão Tolentino Marçal. Tolentino Marçal. Ele não gostava de chamar Tolentino. Eu só chamava, era grandão. E quando chegava o campeonato interno ali, como eu era irmão do Pedro Aires, vivia ali, eles me colocavam. E o Sabá, que foi ferreiro na escola industrial. Quando eu cheguei, foi ferreiro, depois foi para Santana e jogou no Santana. E o Maranhão, eles iam para frente e me deixavam na zaga. Então eu fiquei na zaga, tinha os cobras do Santana e eu amarrava. E ali queriam que eu ficasse. Mas eu ia jogar no Santana de lateral direito. Como o professor Alzida Silva Maia era professora na escola industrial, e aí mandaram eu fazer um teste na Serra do Navio para trabalhar com extintor para jogar no Santana, na lateral direita. Aí voltei, mas aí o professor Alzida Silva Maia foi nomeado diretor da escola industrial. Aí levou para lá o Cristiano, o filho do Feijão, o Vasquinho, o Vasco da Gama, era o nome dele mesmo. E aí eu fiquei no Latitude. Porque eu vou sair? Eu gostava do clube, fui tudo. Tá certo. Olha, eu quero agradecer a você, o carinho, tá? De coração mesmo. Dou parabéns do senhor quando foi diretor da Rádio Difusora. Obrigado. Tem boas lembranças. Obrigado. Eu quero agradecer a sua receptividade, seus 87 anos, saudável, tranquilo, né? Eu que chego aqui com meus 65, chego de muleta. E o Cristiano aqui me recebe aqui andando, tranquilo, né? Lúcido, contando essa história para você. É uma história pessoal dele. Mas para você conhecer um pouco dessas pessoas que suaram a camisa para a gente estar nesse estado que estamos hoje. Estado do Amapá, um estado que tem uma possibilidade muito grande de ser um dos maiores produtores de petróleo do país, né? Agora está nessa história, vamos explorar petróleo na costa do Amapá. Eu vi um debate, rapaz, o Barreto botou quente. O Lucas, senador. Juntou as forças do Senado, Esperidião a mim, juntou. Até a Marina ficou olhando para ele. Concordou. Pois é, a gente está falando, né, por exemplo, aí vem aquela família Alcolumbre. Hoje nós temos, para a história do Brasil, né, o primeiro senador, presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Isso é uma honra para a gente, faz parte da nossa história. Né? Com certeza. Né, Cristiano? Isso é muito feliz, bom, né? Porque o que eu sinto aqui, não, o que vem de fora é que tem valor, daqui não tem. É isso. Mas nós não é gente isso, boa aqui. Graças a Deus. Tá certo. Então eu te agradeço, tá? Entendeu? Muito obrigado. Eu tenho uma lembrança da segunda, eu tenho uma mangueira aí, manga rosa, é a segunda safra, já está agora estou amarelando da segunda, já tem a terceira, tá aqui. Está aqui manga rosa, aqui da casa do meu amigo Cristiano.
já na segunda safra, está me presenteando aqui. Eu fico muito agradecido, tá? Aqui, ó. Se soubesse como eu adoro manga, meu amigo, olha aí. Aqui, ó. Maravilhosa. Tá? Legal. Olha aqui. Isto, vamos lá, que você fala junto comigo. Isto é Amazônia. Amazônia! Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC. Eu estou com meu amigo, Roberto Gato. Eu vou fazer a entrega que eu prometi para ele há 1 ano e 3 meses, aqui na minha casa. Pela segunda vez, eu estou entregando para o Roberto Gato um troféu da Copa Imprensa. Essa aqui é da 20ª Copa Imprensa, o qual ele seria homenageado, mas eu tive que viajar devido ao meu problema e eu deixei para o pessoal da CREAP fazer a entrega. Só que ele me falou o seguinte: só recebo se for da tua mão. E está sendo cumprido a promessa. Estou entregando com muito prazer, por sinal. Depois de 1 ano. Depois de 1 ano e 3 meses. 3 meses. Esse cara aqui, eu tenho acompanhado, aliás, eu acompanho ele desde o tempo do oratório. Roberto, é com prazer te entregar essa homenagem, é uma lembrança do seu amigo, por tudo que você já fez pelo nosso futebol, faz pela nossa imprensa. Fico muito honrado de receber essa homenagem pela minha participação na primeira Copa Imprensa, que foi realizada por você. Cuja Copa eu fui escolhido como o craque da Copa e o artilheiro daquela competição, e a Rádio Difusora foi a campeã daquele ano da competição, que foi disputada no Glicério Mar. É um prazer, muito obrigado. Eu espero que você retorne, volte bem de saúde. Com certeza. Assim como o seu amigo, eu estou com um problema de artrose na cabeça do fêmur, eu preciso fazer uma cirurgia, fazer um implante de uma prótese, né? E nós estamos correndo atrás disso para fazer isso, voltar a ter qualidade de vida. É isso que nós precisamos, principalmente nessa idade que nós já estamos, né? Muito obrigado, viu? Um abraço. Valeu, Gato. Nós estamos aqui com o J. Ney, essa figura extraordinária, grande comunicador. Obrigado. Um homem que várias décadas fazendo sucesso no rádio sempre moderno, se atualizando sempre. Mas o Ney também ele tem uma peculiaridade. Ele nasceu no dia 25 de janeiro de 1943. O território federal do Amapá foi criado em 13 de setembro de 43. Decreto assinado pelo Getúlio Vargas, decreto 5.812. Isso. Olha só. Estudou, Ney, está aqui afiado. E essa figura a gente quer conversar com o Ney, porque a gente está fazendo um programa, Isto é Amazônia, em homenagem ao território federal do Amapá. Ney, e eu vou começar com um tema bem atual, porque eu cheguei aqui, o Tarcísio já foi me aparando com uma notícia muito boa. O Esporte Clube Macapá 4-0. 4-0 foi no Potiguar do Rio Grande do Norte. Está classificado. Começou empatando com o teu Vasco. Com o Vasco, é verdade. Mas eu torci, eu quero deixar bem claro que o jogo entre o Esporte Clube Macapá e o Vasco, eu torci pelo Esporte Clube Macapá. Em homenagem ao Baldo Manel Mafra, a Mujaci, Pigmeu, Vladimir, Avertino, Aristeu, Sabá, a Mujaci e tantos outros. Bira, Marco Antônio. Os irmãos. Aliás, isso é um recorde que precisa ir para o Guinness Book. 5 irmãos titulares de um time. O primeiro campeão. Do Copom da Amazônia. Pois é. Mas o Ney também, né, foi um grande craque de bola, jogou, foi artilheiro da Copa Marcílio Dias lá, jogou na Prelazia. Mas não foi só lá, eu joguei no Juventus, sim. Tá?
joguei no São José, joguei no estádio. Hoje, lamentavelmente, nossos clubes aqui, da primeira divisão, futebol profissional, não conseguem ganhar de times do interior do Pará, Rondônia e Acre. E a gente jogava aqui contra Remo, Paysandu, Tuna, era pau, meu. Não tinha esse negócio, não. Não tinha esse negócio, não. O jogo era duro. Pois é, Ney. Aí eu queria que tu fizesse assim tuas reminiscências, fosse buscar lá dentro da tua memória, essa memória que é lúcida, maravilhosa. Como é que era na tua infância, na tua adolescência, na tua fase, né, fase madura? É verdade. Aquela parte que o Roberto Gatto não viu. Pois é. Olha, minha infância foi maravilhosa, na Praça Veiga Cabral, numa Macapá com pouca gente, uma Macapá romântica, enfim. Não se falava em drogas, em violência, enfim, coisa nenhuma. Eu tive uma vida, uma infância maravilhosa, uma adolescência também muito feliz. Eu e todos os meus irmãos, criados na Praça Veiga Cabral, todos nós estudamos no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, todos nós estudamos no Colégio Amapaense. Meu pai, Duca Serra, que era um homem muito rigoroso, principalmente no que se tange a estudar matérias que sempre foram, como é até hoje, muito difíceis para muitos alunos. Para minha família, por exemplo, química, física, matemática, biologia, isso era mamão com mel. Mamão com mel. E ele, o meu pai, queria que todo mundo fosse médico na família. Ele viu só o Biratã e o Paulo Sérgio, não viu os netos. Enfim, era ele quem ia apanhar o boletim no primário, na escola Barão do Rio Branco, era final de ano, era ele que ia pegar o boletim lá. Mas fui adolescente, amadureci, fui o primeiro a trabalhar na minha família, fui balconista da farmácia e drogaria Serrano, a maior farmácia da história do Amapá. Essa família Serrano tem uma tradição, era lá na Cândido Mendes, foi meu primeiro emprego. Depois, em função da bola, do futebol, fui parar no Municipal e fui empregado na Prefeitura Municipal de Macapá. Mas o seu Alceu Paulo Ramos chegou lá como prefeito e fez todo mundo fazer concurso. Eu fiz concurso público na Prefeitura Municipal de Macapá. Foi a minha vida funcional, passei 35 anos na prefeitura e 35 anos sempre em cargos e funções. Fui chefe de gabinete de 2 prefeitos, depois fui assessor de relações públicas, assessor de imprensa, fui prefeito de Macapá várias vezes, substituto. Naquela época fui um tolo, deveria ter pego os meus decretos e não peguei. Eram poucos dias. Mas foi. Mas fui. Eu lembro que você foi do Azevedo Costa, aí eu estava lá. Fui lá. Eu fui do Cleito Figueiredo, que foi um baita de um prefeito, Lorival Benvenuto da Silva, e exerci outras funções com outros prefeitos. Nunca roubei um tostão na prefeitura de Macapá. Ensinado pela minha família, pelos padres do PIME, na Casa dos Padres, na Praça Veiga Cabral, todos nós adolescentes, crianças, adolescentes, tínhamos reunião de formação de caráter, onde os padres pregavam: não roube, não mate, não minta, estude, respeite os mais velhos, respeite pai e mãe, tudo isso. Não fume, não beba. Eu nunca bebi na minha vida, eu nunca botei um cigarro na minha vida, por causa dos padres do PIME. Aliás, é uma instituição, Gato, que lamentavelmente não tem mais. Você frequentou aqui, no Nossa Senhora de Fátima. Tantos padres memoráveis aí. Padre Fúvio, Salvador. Salvador Zona. Isso. É verdade. E que nós aprendemos muito.
ensinamentos com esses padres. Essa foi a minha vida. Namorei muito. Eu quero dizer um fato histórico. Você foi aparado pela Mãe Luzia. Olha só. Olha, eu tenho a maior alegria de ter sido aparado pela Mãe Luzia. Naquele tempo, 1943, os hospitais ainda incipientes, poucos. E todo mundo da minha geração, posso citar Zé Marques, Enildo, que já não está mais entre nós, e tantos outros, todos da minha geração, todos nós fomos aparados pela Mãe Luzia. Mãe Luzia, historicamente, morava no cruzamento da José Serafim, que hoje é Tiradentes, com a Mendonça Furtado, a casa fazendo frente para um formigueiro. Foi a primeira doutora negra do lugar. Está perpetrada no samba enredo da Maracatu da Favela, de 1978. Letra do Mãe Luzia, é cantada pelo Vitaleiro. Pai do Nicodemos, que é médico. Exato, que é aqui do bairro, do Santa Rita. Da favela, e do outro filho dele. Dele também, que é policial. É delegado de polícia. Delegado de polícia. Então, a minha tia América, que já não está mais entre nós, me contou essa história. Ela era a mais jovem das irmãs, minha mãe grávida, com dores, para me ter. Aí a tia América ela foi 3 vezes chamar a Mãe Luzia. Da primeira vez ela foi lá, a Mãe Luzia disse: o que é que tu quer, moleque? Aqui. Não, a minha irmã está com muita dor. Não é agora. Deixa que eu sei quando for a hora. Ela voltava para casa, aí de novo, a América vai lá chamar a Mãe Luzia, que a Antonica está sofrendo muito. Ela foi. Ela deu um ralho nela de novo. Ainda não está na hora. Tia América voltou. Chegou lá de novo, volta lá. Ela voltou uma 3ª vez. Quando ela vai na General Gujão, que ela dobra José Serafim, que era que estava chegando, estava vindo. Mãe Luzia. A Mãe Luzia. Ela disse: agora sim, moleque. Agora está na hora. Aí fez o parto. Outra coisa que eu gostaria que você contasse para os telespectadores do Isto é Amazônia. Você foi um funcionário público exemplar. Obrigado. Sabe a sua biografia, a sua ficha totalmente ilibada, limpa. Mas tem uma coisa que você faz também com maestria. E quem gosta de rádio gosta do J-Ney. Como é que tu entrou no rádio? Como é que foi essa história? Olha, quem me levou pro rádio foi o Benedito Andrade, meu cunhado, casado com a minha irmã mais velha. Foi numa época que chegou um outro prefeito. A prefeitura era uma extensão do governo do território. Aí, no exercício de função, ele me convidou para mim para a difusora, mas não para ser locutor, para ser radialista. Me levou lá para ser burocrata. Eu fui para lá, para a difusora, grande emissora da época, grandes nomes. Quando eu cheguei lá, encontrei Pedro Silveira, Alceu Araújo, Edivar Mota era o mais novo deles, Amazonas Tapajós, Agostinho Souza, Benedito Andrade, Baião Caçula. Tinha mulher lá? E tanto Edna Luz, grande Edna Luz. Enfim, encontrei lá a professora, oh meu Deus, foi Cleusa Bordalo, foi diretora lá, enfim. Depois, pelo entusiasmo, acabei indo parar na Rádio Difusora. Só fiz um programa na Difusora que foi o Motorista em Trânsito. Eu quero saber como é que foi para tu pegar microfone lá, porque... Vendo os caras lá. E aí te deram uma... Vem aí. Chamavam, colocavam a gente para falar. Eram pessoas assim, legais, que incentivavam a gente. Eu era jovem, né? Adolescente. Quantos anos aí? Eu não lembro. Mas... Estima aí. Tipo, mais ou menos uns 19, 20 anos por aí. Aí me entusiasmei. Foi quando a Rádio Educadora entrou no ar. Aí veio com aquela opulência toda, equipamento de última geração, enfim. Uma mentalidade mais jovem também. Outra coisa. E eu já me dava com a Cristina Mobono, por exemplo. Foi quando
o João Lázaro, que era grande estrela, é da geração jovem da época, era o grande nome do rádio, foi convidado para ser assessor de imprensa da ICOM. Olha só. Eu não fui para lá para substituir ele, porque não tinha como, né? Ele era muito fera. Enfim, mas a Cristina interferiu, acabaram me levando para lá, eu fui para lá. E lá realmente foi... A minha carreira cresceu muito na Rádio Educadora em função dos nomes que a gente encontrou lá. Lá estava o João Silva, estava a Cristina Mobona, Dinete Moraes, João Silva tem... Luiz Melo, João Silva, meu irmão, Hélio Penafó, e tantos Sabá outros. Oliveira. Sabá Oliveira, tantos outros. Tudo estavam jovem, lá, né? tudo jovem. Foi uma rádio fantástica, revolucionária, enfim. Lá foi que nasceu o Sua Excelência Domingo. Pois é, eu dei entrevista na Educadora. Quando eu estava começando a jogar, Sim. eu fui dar uma entrevista, quem era o apresentador? O Chicão. Chicão era o chefe. Francisco Salles. Era o chefe da equipe esportiva. É. Assim, tem o Nilson Montoril aí nesse cast aí, tem Nilson Montoril também, que era o narrador oficial, né? Era do departamento Tu esportivo. lembra que lá na Educadora tinha seleção de perna de pau? Tinha, era o RE da ULEP. Fazia assim, ó. Aí, pô, todo jogador ficava tremendo. Será que eu vou entrar ou não vou? Foi um programa criado pelo Luiz Melo, pelo Luiz Roberto, pelo João Silva Barbosa. Ele foi um radialista revolucionário. Ele, olha só, naquela época... Ele é filho do... Ele é filho do Raimundo Pessoa Borges, Marituba. Marituba. Tem uma história no Amapa Clube. Pois é. Foi juiz de futebol, Isso. enfim. O Luiz Roberto, ele foi um radialista revolucionário, porque naquela época ele já gravava antes o programa dele, depois saía pelas ruas, avenidas, no carro dele. Foi o primeiro de todos nós a ter carro, e escutando o carro dele tinha rádio. Troço assim bacana, maravilhoso. Um negócio assim, né? High-tech, ponto de tecnologia ali. Bom, Ney, e essa Macapá que nós vivenciamos, você falou, uma Macapá romântica, bucólica, essa Macapá... mas é normal, né? Porque a gente estava começando tudo naquele período. Era ali, tudo zero. Tudo zero. E você, como é que você viu crescendo tudo isso? Como é que tu conta para essa turma? Essa Macapá foi crescendo até 1988, no dia 5 de outubro de 1988, quando a gente estanca o território e passa de território para... começa uma nova caminhada do Estado. É uma nova caminhada. A parte romântica, eu já falei, eu quero aqui fazer um depoimento seguinte. A minha família fez oposição ao Janari. O Zeca Serra, José Serra e Silva, meu tio, foi prefeito de Macapá. E ele fez uma oposição muito dura ao Janari Nunes. Mas nós todos, os meus irmãos, reconhecemos tudo que o Janari fez. Janari fez muita coisa. Muita coisa. Minha família teve problemas com eles, enfim, mas nós reconhecemos. Olha, o Amapá de 88 para cá cresceu, mas não cresceu na proporção que todos nós esperávamos crescer. Essa que é a grande verdade. E também a gente tem perdoa, porque tem um paradoxo, né? Que é crescer e desenvolver. Nem sempre crescer significa desenvolvimento. Qualidade e quantidade. Isso é mais ou menos isso. A gente lamenta que nós hoje, economicamente, em termos de crescimento, estamos atrás dos ex-territórios. Nós temos índices sociais gravíssimos aqui. A minha esperança agora, com todo o respeito por todos aqueles que passaram pelo governo, pela prefeitura, certamente todo mundo fez alguma coisa. Tá? A minha esperança agora, desde o ano passado,
o governador fez 1 ano e o fulano está completando o 4º ano dele agora. Eu sou um otimista, apesar de tudo, eu sou um otimista. Nunca o Amapá teve tanta chance para se desenvolver. São 2 políticos jovens, um governador da terra. Enfim, eu creio muito que a gente pode agora alavancar essas coisas. Já falei, lamentavelmente, e o Clécio sabe disso, o Furlan sabe disso, eles são 2 pessoas jovens que têm amplas chances de prevalecer mais anos governando o Estado, porque eles são jovens. São pessoas de bem, que estão fazendo um bom trabalho, a gente tem que reconhecer isso. Eu sou otimista, eu quero o melhor para a minha terra. E quero fazer um apelo aqui dramático, que de repente, não quero acusar ninguém, pelo amor de Deus, não fomentem briga entre as nossas autoridades. Quando se fomenta a briga entre as autoridades, aqueles que têm a tinta e a caneta para decidir, sofre o povo. E a minha esperança exatamente reside nisso aí. É a soma dos esforços. Isso aqui precisa desenvolver. Olha, nós temos a maior província petrolífera do Brasil. O Amapá tiraria o Brasil do 8º lugar na produção de petróleo para 3º lugar. O salário mínimo aqui ia beirar 10 mil reais. Tem mais de 80 mil jovens desempregados em Macapá, que nem trabalham e nem estudam e que ficam à mercê das drogas. Troço assim profundamente lamentável. A gente tem que resolver isso aí. Tem 20 mil jovens em Florianópolis daqui trabalhando. Foram daqui desiludidos. E Clécio e Furlan, a bancada federal do Amapá, tem dever e obrigação de tirar o Amapá dessa situação. Tem que continuar brigando pela exploração do petróleo, que é a salvação do Amapá e do Brasil. Tem que continuar lutando por uma energia elétrica barata. Nós somos autossuficientes em energia elétrica hídrica. De qualidade, 4 hidrelétricas. Qualidade e barato. Né? Pois é. Porque, Gato, energia elétrica não é feijão, arroz, charque, não é mercadoria. Energia elétrica é bem social, água é bem social, esgoto é bem social. A nova ferramenta, a internet, é bem social. Todo mundo tem que ter acesso, ter condição de pagar, meu amigo. Então, está na mão dos 2. Tá certo. E como tu estás falando, com a tua experiência e teu conhecimento, eu sempre faço questão de frisar, porque assim, nós temos, infelizmente, um problema, e não é só do amapaense, é do brasileiro, de a gente não valorizar aquilo que nós temos. Por exemplo, você é um patrimônio nosso. Estou falando isso para você sem, entendeu? Um coração aberto. Você é um patrimônio nosso. Obrigado. A gente tem que respeitar as pessoas que têm uma história. Então a gente tem aqui Bira, né, que foi embora já. Do futebol estou falando. Certo. O Jasso aí. Você, pô. O Aldo e tal. Você. Mas nós temos um fato inédito no Amapá que pouca gente fala e valoriza na sua verdadeira dimensão. O primeiro senador, presidente do Congresso Nacional do Amapá, se chama Davi Alcolumbre Tobelen. Filho da Júlia e do Samuel. Daqui. Isso está nos anais da história. Família tradicional. Porque o Sarney, o presidente José Sarney, com quem eu tenho respeito demais, mas ele nasceu no Maranhão. Ele já tinha sido presidente da República. Mas o nosso Davi, né, saiu daqui de uma província, porque o Amapá, se comparado com os grandes estados brasileiros, é uma província que ganhou no Congresso Nacional essa posição de destaque. A gente que tem que valorizar isso. Não é só ele. Aliás, o Amapá nunca mandou tanto no governo federal como manda agora. O Randolph é líder do governo. Verdade. Tá? Isso significa dizer
que antes dele ir para as duas casas, ele toma café com Lula todo dia. Todo dia. Então, para saber o que ele vai defender lá. O Davi Alcolumbre foi presidente. E é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Justiça, que é um cargo altíssimo dentro da esfera do governo federal. Então, é a hora do Amapá. Também fazendo tem sido um senador muito positivo, muito atuante, o Lucas Barreto, não dá para não dizer isso. O Acácio Favacho também. Também, a bancada se revelou, né? Certo. Dentro do partido dele, ocupou cargo de destaque. Estou vendo ele, estou vendo a professora Goretti, estou vendo o Josenildo, o outro menino aqui. O Dorinaldo Malafaia. E tantos outros. O Vinícius Gugel. Vinícius Gugel, todos eles. É preciso somar, se juntar, desarmar palanque e lutar pelo Amapá. Pô. Olha, o Amapá é o maior banco cabaroneiro do mundo. O Amapá tem uma posição geográfica privilegiada. Privilegiada. Eu tirei minhas férias há 2 anos atrás, fui a Florianópolis. Lá num restaurante, as pessoas ouvindo eu falar, sotaque diferente, eles numa mesa lá me perguntaram: mas o senhor é de onde? Eu disse: eu sou lá de Macapá, Amapá. O cara disse: longe? Pô, o senhor veio de longe? Digo: não, meu amigo, aqui, longe uma ova. É menos. Longe vocês. Olhe o mapa do Brasil e veja que o estado do Amapá é o estado mais próximo dos Estados Unidos e da Europa. E da Ásia. Pois é, e da Ásia. Disse: e tal. Aí fui falando. Vai estudar geografia. Nossa floresta está lá em pé. Está lá em pé. 98%, e nós não recebemos nada, absolutamente nada. Os países ricos, Noruega, Dinamarca, Suécia, não mandam um tostão para cá, para o nosso caboclo lá, porque mantém a floresta em pé. Essa aqui é a grande verdade. Então, eu quero fazer uma outra sugestão. Faça. Obrigado pela lembrança aqui do nosso nome. Estamos vivendo esse janeiro que é histórico para todos nós, amapaenses. Não é só pelo fato do meu aniversário. Eu gostaria muito de ver o governador Clécio levar a bancada federal do Amapá, vai a Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, chama uma empresa de publicidade e vai lá vender o Estado, oferecer terras. Trazer capital privado para cá. Trazer capital privado, oferecer terras, dispensar impostos para empregar a nossa juventude que está aqui. Fazer uma mídia nacional, né, Gá? Desenvolver 2 setores, Ney. É o setor primário e o setor secundário. Sem isso, não há economia que sobreexista, não há economia que se fortaleça. Verdade. Eu quero te agradecer, cara. Tamo junto. Eu vou, porque dia 25 eu também estou de berço. Parabéns para você. São Paulo, né? Que felicidade, São Paulo, também de aniversário. Enfim, isso é bacana demais, né? E o dia da decisão da Copinha. Dia 25 de janeiro. Quem sabe se a gente não está lá. Quem sabe o Macapá não vai estar lá. O Tarcísio, que é do esporte, né? Filho do teu grande... Meu cunhado, Benedito Andrade. Um grande repórter esportivo, narrador. Ele falou o nome de 2 caras aqui, né, do Macapá. Um craque, que está despertando o interesse de muita gente. Um esquerdinho lá. É o Jeremias. Jeremias é o centroavante. Tem outro que eu não lembro. Ele falou aqui, né? Sim. Davidson. Pô, gente, olha, boa sorte, hein? Brigadão. Tá? Sábado, assiste aí, prestigia a gente aí. Com certeza, valeu. Isto é a Amazônia. Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC. Eu estou com meu amigo, Roberto Gato. Eu vou fazer a entrega que eu prometi para ele há 1 ano e 3 meses. Está aqui na minha casa. Pela 2ª vez, eu estou entregando para o Roberto Gato um troféu da Copa Imprensa.
essa aqui é da 20ª Copa Imprensa, é o qual ele seria homenageado, mas eu tive que viajar devido ao meu problema e eu deixei para o pessoal da CREAP fazer a entrega. Só que ele me falou o seguinte: só recebo se for da tua mão. E está sendo cumprido a promessa. Estou entregando com muito prazer, por sinal. Depois de um ano? Depois de 1 ano e 3 meses. 3 meses. Esse cara aqui, eu tenho acompanhado, aliás, eu acompanho ele desde o tempo do oratório. Roberto, é com prazer te entregar essa homenagem, é uma lembrança do seu amigo, por tudo que você já fez pelo nosso futebol, faz pela nossa imprensa. Fico muito honrado de receber essa homenagem pela minha participação na primeira Copa Imprensa, que foi realizada por você. Cuja Copa eu fui escolhido como o craque da Copa e o artilheiro daquela competição, e a Rádio Difusora foi a campeã daquele ano da competição, que foi disputada no Glicério Marques. É um prazer, muito obrigado. Eu espero que você retorne, volte bem de saúde. Com certeza. Assim como o seu amigo, eu estou com um problema de artrose na cabeça do fêmur, eu preciso fazer uma cirurgia, fazer um implante de uma prótese, né? E nós estamos correndo atrás disso para fazer isso, voltar a ter qualidade de vida. É isso que nós precisamos, principalmente nessa idade que nós já estamos, né? Muito obrigado, viu? Um abraço. Valeu, Gato. Eu estou aqui na Jovino, esquina da Antônio Coelho de Carvalho, numa das alfaiatarias mais conhecidas do Amapá. O Valdomiro é o Vadoca. Esse alfaiate de mão cheia, antes de ser esse grande alfaiate, foi um craque de bola. Aqui, ó. O timaço do trem aqui. Depois ele vai mostrar uma outra foto do Esporte Clube Macapá. E nós estamos aqui para conversar com ele sobre o território. O território do Amapá, Federal do Amapá, ele foi implantado no dia 25 de janeiro de 1944. Quantos anos tem o meu amigo aqui? 91. Costura sem óculos? Anda tranquilão? Tranquilo. Graças a Deus. Filho tudo criado, tudo formado. Mário Sérgio, meu irmãozão, grande craque de bola, o Lico. Lico. Meu amigo. Ali. Ali o Lico, ali, tô olhando ali. E as meninas, né? São suas filhas? São 5. Sim. Só tá fora aquela de lá de cima, que é a Sandra, da Polícia Federal. Tá lá em Fortaleza. Tá certo. Agora, por que Vadoca? Por que esse apelido? Rapaz, de futebol. História de futebol. História de futebol. Que eu jogava futebol e gostava de frequentar lá. Lá onde? Aqui em Macapá. Que tinha demais. Tem muita gente que não sabe disso. Então tá. Tinha demais aqui em Macapá. E aí tinha uma moça lá, que era... Qual é o nome dela? Maria Vadoca. Maria Vadoca. Você era bonita, né? Bonita, branca, bonita. Mulher era bonita. Se apaixonou por você por ela. Aí foi novo. Valdomiro da Vadoca. 16, 15, 16 anos. Novo. Já? Nessa idade já tá? Mas rapaz. Você nasceu aqui? Nascido e criado na Rua da Praia. Da onde é o Macapá Hotel. Primeira obra que o Janari Gentil Nunes fez como governador. Foi o Macapá Hotel? Macapá Hotel. Eu tinha 10 anos de idade. A minha irmã fazia pastel e eu ia vender lá. Eu tabuleiro, ia vender. Primeira obra do Janari. A nossa casa era bem perto do almoxarifado que ele fez. Ele fez um galpão muito grande que o material que vinha. O meu cunhado, Samuel, era subgerente. E o Laércio era o gerente. O Roxinho trabalhava lá. Pois é, me conta essa história. Aí tá, 10 anos foi... tu trabalhou sempre de alfaiate? Eu comecei, sabe o que aconteceu? O cartório era lá na Rua da Praia. Certo.
Cesário Cavalcante, marido de Dona Carmosina Cavalcante. Cesário morreu. O dono do cartório lá, né? Dono do cartório, era uma vila de 40 casas. Certo. O Serrano era o último, Serrano era o último, era o nosso Lá médico. da farmácia, né? Formado. Cesário morre. Pedro Ribeiro era contramete da alfaiataria Pinto em Belém do Pará. E ele veio visitar Macapá. As festas eram dadas na prefeitura. Festas, né? E ela já viu, sabe bem, ele dançava bem e ela também. Eles se gostaram. Ele foi morar com ela e abriu a alfaiataria do lado, que era uma casa grande, né? E o cartório era muito grande, aquelas casas antigas, né? E abriu a alfaiataria do lado. Ele era contramestre da alfaiataria. O cara era bom demais, rapaz. Aí abriu a alfaiataria e minha irmã, a dona Angelina, a mãe do Gantus. Carlos Gantus. Carlos Gantus, conhece, né? Isso. Bom, porque tu conhece a história. Olha, meu amigo. Aí ela disse, olha, tu aprendeu a profissão. Eu tinha 10 anos de idade. Quando começou... Fui para aprender. Foi aprender com Pedro Ribeiro. Ela foi, começou com eles falam, manda o garoto para cá. E nas horas de folga, que o colégio, o Jotanei sabe, era bem perto da casa dele, da professora Guita. A gente estudava lá. E nas horas de folga eu ia para a alfaiataria. Aprendendo a profissão, aí ela fazia pastel e ia vender quando o Janari chegou. Isso quando o Janari chegou, já depois. Eu comecei a aprender antes do Janari chegar. Era Macapá. Não era território. Era território. Não era território. Depois que o Janari chegou... Era município do Pará ainda. Justamente. Pertencia ao Pará. Aí o Janari chegou, né? Começou a governar. Aí Macapá começou a crescer. Tirou o pessoal da Rua da Praia. Indenizou todas as casas, todo mundo. Aí o Macapá Hotel foi a primeira obra dele. Depois o Barão do Rio Branco. A escola. Depois o Fórum. Tem muita gente que não sabe disso. 3 primeiras obras dele. Hotel, Barão, Fórum. Depois a residência. Depois fez o Banco do Brasil bem em frente da residência. Tudo era obra. Tudo era obra. Era muito serviço. Ele ia buscar gente a Baité, Cametá, Vigia e Belém. É por isso que tinha muita vigência aqui. Isso. Conheceu o Ari Barbosa Mira? Isso. Ari era da Vigia. Da Vigia. Ele era magarefe, né? Acabou com o Alves, da Vigia. Da Vigia. E aí, Ivadoco, então aí tu enveredou nessa profissão? Aí eu comecei a aprender a profissão, eu passei 10 anos aprendendo a profissão, 10 anos aprendendo a profissão, anos e anos. Eu deixei o Pedro Ribeiro depois que ele morreu, ainda fiquei 1 ano tomando conta para a Odneia, que também era, o nome da minha mulher era Odneia. Sua esposa. Estou 11 anos viúvo, era professora. Assim, você foi pro Vasco da Gama? Foi, o Pauxi que... Ele e o Kleber, eles iam tudo comigo, Câmara, eles iam comigo, tudo. Eu no carro preto do governo, e ele assistia treino, tudo. O Pauxi gostava de mim, porque minha irmã, Dona Angelina, Dona Ana, na época, era lavadeira do Pauxi e do Janari. E eu que levava a roupa. Mas aí tinha futebol para mostrar também. Pois aí ele sempre gostou de mim, o Pauxi gostava de mim demais. E aí, como é que foi no Vasco? Como é que foi no Vasco? Eu passei treinando, deu branco, eu vim embora. Pauxi, a Belinha me esculhambou. Que eu com a Belinha, nós fomos tudo moleque aqui. Tudo moleque, nós éramos tudo moleque. Edilson, Antero, Tenente, esse pessoal tudinho. E ela disse, o que é que tu quer mais na minha? Me esculhambou, tu tem tudo. Eu digo, eu quero ir embora, quero voltar para casa da meu pai e da minha mãe. Eu morava com meu pai e minha mãe lá na Rua da Praia. Aí veio embora. Aí aqui, bom, aqui eu tô olhando a foto do
do Treino Esportivo Clube de 1948, olha só. Não, isso aí, 48, né? isso aí é raro aí. Aqui só craque aqui, né? Mas 48 não, isso é errado. Salles Lima. Essa turma todinha. O Hélio, que veio de Belém, ele era parente do Belarmino. O Hélio, centroavante do Paysandu. Era o Hélio Cabecejouro. Morava bem aqui. Bem. Joãozinho Puqueca também. Joãozinho Puqueca. Cracão, O João veio de Belém. O Turibo veio de Belém. Caboclo veio da Vigia. Aí tu jogou no Macapá também. O Chicão era de Belém. Era até comentarista, Chicão. Depois virou narrador, né? Narrador partido. Meu amigo, lateral direito. Joguei com ele. Jogou quantos anos, Vadão? Eu joguei 14 anos. 14 anos que jogou. Eu joguei de 46. Eu estreiei no Macapá, eu tinha 14 anos de idade. 1946. Tu estreou? Estreiei. Erundino, pai do Bira, era zagueiro, meu zagueiro. Erundino do Espírito Santo. Erundino do Espírito Santo. Veio de Belém também. Era zagueiro. E o Altair era o goleiro, lá na Praça da Matriz, lá na frente da igreja, ali que era o campo de futebol. Antes do Janari chegar. Era Macapá, Amapá, São José e Trem. Tu sabe o que faziam quando vinha time de fora? Eles botavam uma corda aqui onde é a igreja, botavam outra lá onde era o Gato Azul, que era o comércio do Pitaíca, botavam outra aqui perto do Zaguri, que era a sorveteria. O cara pagava para entrar, eles botavam uma corda. Era bacana. Quer dizer, história de Macapá, que tem gente que não sabe. Pois é. É o conto que eu estou vivo. Convivi com tudo isso. Estou aqui, graças a Deus. Convivi com tudo. O Glicério Marques foi construído, né? É um estádio mais antigo. É mais antigo, ele é mais antigo do que o Maracanã. Então ele foi construído antes de 50. Antes de 50. O Maracanã foi para a Copa, era Pará e Amapá. E jogo. Pará, Amapá. Quem passava ia. O Pará teve até lá no Rio de Janeiro, com esse Hélio Costa. A seleção paraense. Chegou até no Rio. É bom de cabeceio. O cabeceio de outros fazia muito gol de cabeça, cara. Pois é, e a gente vai bater nesse papo aqui com essa figura extraordinária, que é o nosso Vadoca. É uma figura assim que tem uma vida de 91 anos saudável, graças a Deus. Está dizendo aqui, costura sem óculos, sem nada. Joguei 14 anos, eu estou como Deus me fez, hein? Eu estou como Deus me fez. Sem nenhuma cirurgia? Não. O filho joelho, esse joelho. Você não? Eu estou como Deus me fez. Joguei 14 anos. Contra o Sabazão, jogou contra o Mujaci, os caras não arrebentaram do eu contra o Sabazão, rapaz. Sabazão brava. Aí, rapaz. Pelo trem já. Que eu joguei com ele, joguei com o Vertino, joguei com o Mafra, joguei com o Pigmeu, que está aí comigo também. Tá dessa turma, rapaz. Mas o que, além do futebol, que simboliza a história desse homem aqui... 60 anos. 60 anos, com a tesoura na mão, fazendo a felicidade dos homens, com cortes maravilhosos, né, colocando a elegância masculina. Trabalhei com Pauxi, Kleper Mota, essa turma toda de branco, essa turma tudo do Janari, eu era o alfaiate dele. Obrigado por tudo receber aqui, tá? Obrigado mesmo, parabéns. Tem muita história. Parabéns pela tua saúde, pela tua lucidez, por nos receber, muito obrigado. Um abraço para o Mário, para o Lico, para todos os teus filhos aí. Todos, foram 9, morreu só uma, foi a Valdoneia. Os outros estão tudo vivos, graças a Deus. Vamos cortar aqui, né? E vamos repetir aqui para a câmera, junto comigo aqui. Isto é Amazônia, vai. Isto é Amazônia. Amazônia.
Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC. Eu estou com meu amigo, Roberto Gato. Eu vou fazer a entrega que eu prometi para ele há 1 ano e 3 meses, aqui na minha casa. Pela segunda vez, eu estou entregando para o Roberto Gato um troféu da Copa Imprensa. Essa aqui é da 20ª Copa Imprensa, o qual ele seria homenageado, mas eu tive que viajar devido ao meu problema e eu deixei para o pessoal da CREAP fazer a entrega. Só que ele me falou o seguinte: só recebo se for da tua mão. E está sendo cumprido a promessa. Estou entregando com muito prazer, por sinal. Depois de 1 ano? Depois de 1 ano e 3 meses. 3 meses. Esse cara aqui, eu tenho acompanhado, aliás, eu acompanho ele desde o tempo do oratório. Roberto, é com prazer te entregar essa homenagem, é uma lembrança do seu amigo, por tudo que você já fez pelo nosso futebol, faz pela nossa imprensa. Fico muito honrado de receber essa homenagem pela minha participação na primeira Copa Imprensa, que foi realizada por você, cuja Copa eu fui escolhido como o craque da Copa e o artilheiro daquela competição, e a Rádio Difusora foi a campeã daquele ano da competição, que foi disputada no Glicério Mar. É um prazer, muito obrigado. Eu espero que você retorne, volte bem, de saúde. Com certeza. Assim como o seu amigo, eu estou com um problema. O Isto é Amazônia tem a honra de estar entre 2 personalidades ilustres do Amapá. Esse estado pujante que tem uma perspectiva de crescimento extraordinário. O desembargador Gilberto de Paula Figueiredo, decano da Justiça Amapaense, faz parte da primeira turma de desembargadores da fundação de 1991. E o deputado estadual Roberto Góes, essa figura popular, que tem um grande apreço por essa sociedade e vice-versa. Roberto já foi prefeito da capital amapaense, hoje é vice-presidente da CBF, tem embalado o nosso futebol aqui com muita habilidade para que o futebol amapaense continue sendo um celeiro de craques e está sempre inovando e trazendo novidades. São 2 amapaenses, em suma, um que nasceu na colônia agrícola do Matapi e outro que nasceu na favela, o desembargador Gilberto Pinheiro, filho do seu Manel Pinheiro, Manel da Estrela, ali da casa 2 Estrelas. Isso, então, Leopoldo Mendonça. Vamos conversar com eles sobre a instalação do território federal do Amapá. A criação, o decreto de Getúlio Vargas, foi de 13 de setembro de 1943. Estou correto, mestre? Corretíssimo. A implantação, a instalação do território foi no dia 25 de janeiro de 1944. É quando desembarcou aqui o nosso primeiro governador, capitão Janari Gentil Nunes. Então, aqui a honra de conversar com esses 2 homens para falar para você, telespectador do Isto é Amazônia, a importância dessa data e desse, hoje, Estado, mais uma estrela no lábaro da bandeira nacional. Embargador Gilberto, vamos começar por aqui. Para mim é um privilégio, Eu digo que o Criador me concedeu muitos privilégios. Eu nasci ali no bairro da favela, Leopoldo Mendonça Furtado, atrás de um balcão. Meu pai era comerciante, o primeiro comércio ali no bairro da favela, ou seja, o primeiro estabelecimento comercial. E a minha família, ela tem uma ligação muito grande com o Amapá. Meu avô era português, veio no início do século XX. Meu pai nasceu aqui no Jurupari, aqui no arquipélago, no majestoso arquipélago do Marajó. E eu nasci na frente do majestoso Rio Amazonas, o nosso Rio Mar. Então, eu perguntava para o meu pai, meu avô, eles faziam regatão, quando pertencíamos ao estado do Pará.
E afinal de contas, como era Macapá? Você imagine o que era Regatão, você que é de fora, Regatão, eles traziam a mensagem, traziam aquele comércio e faziam uma ligação da cidade com o interior, em Canoa Velha. Você veja aí, final dos anos 30, início dos anos 40, dos anos 30 meu avô já fazia. E depois meu pai, ainda garoto, jovem, né, fazia com ele também. Eles saíam de Belém, fundiavam ali em Soure, depois montavam Maguari, montar, como eu já falei várias vezes, nossa linguagem cabocla, é contornar. E vinham ilhas por ilhas daqui, da desembocadura do rio Amazonas, até chegar na Pedreira. Meu pai era muito amigo dos filhos do coronel Leopoldo Machado, depois vim para Macapá. E Macapá, como era Macapá? Ele me disse, olha, Macapá tinha a Rua da Praia, era tudo ali pertinho, aí era ali a igreja São José, onde você vê hoje a praça Veiga Cabral. Não, a Praça Veiga Cabral, né? E a Barão do Rio Branco. A Barão do Rio Branco era roça. Ali tudo era roça, né? Então era uma cidade pequena. Uma vila. É uma vila. Então quando o capitão Janari Gentil Nunes vem estar na Macapá, não tinha nem 1000 habitantes. Era pequena mesmo. Mas se você vê um projeto dele, um projeto para desenvolver a nossa Macapá, porque dos territórios, eu costumo falar, não deram certo, Ponta Porã e Foz do Iguaçu. Se imagina nosso se não desse certo. Então este programa também vai homenagear, como já homenageou outras vezes, no 13 de setembro, aqui os pioneiros, aquelas famílias que de uma forma ou de outra construíram a nossa terra. Você imagine se não desse certo, nós voltaríamos para o Pará. Para o Pará. Então Macapá iria continuar município do estado do Pará, Mazagão também do estado do Pará e Oiapoque também. Tá certo. E olha a situação, né, que ia ser. Era diferente. Então hoje nós crescemos, construímos, tivemos uma classe média, alta, um estudo bom do território federal do Amapá. O território federal do Amapá para mim foi muito bom e para muitos da minha geração. Nós tivemos este privilégio concedido pelo Criador de ver a instalação, digo de ver não, que nossos pais que viram, né? Mas de participar. Eu, como vários, como Cristiano, por exemplo, que é mais velho do que eu, né? Como o Ney, viram Macapá crescer. Quando eu nasci, Macapá só ia até Leopoldo Machado. Tem uma ideia, né? Só até o Leopoldo Machado. Não tinha água, esgoto, a luz era aquela luz de termoelétrica, e nós vimos os bairros crescendo. Isso é importante a gente lembrar como era a nossa Macapá, e é hoje, e logicamente todo o estado do Amapá. Os municípios, eu costumo andar com meu pai, ele me levava, eu fui a Porto Grande, Serra do Navio eu conheci, eu tinha 10 anos, era trem, era um espetáculo a Serra do Navio. Essas coisas que a gente tem que mostrar, lembrar um pouco dessa lembrança que faz parte da nossa história e evidente da instalação. Aliás, a instalação tem uma data importante, 25 de janeiro, que é o dia do seu aniversário, né? Aqui, caladinho aqui. Mas deixa eu trazer para o nosso papo. Nós estamos agora falando aqui com o nosso deputado Roberto Góes, né, que também tem uma origem no Interlã, nasceu lá na colônia agrícola do Matapi, e tem também uma história para contar para a gente da sua infância, da sua juventude, nesse território que hoje a gente está só, né, rememorando, porque em 5 de outubro de 1988 acabou o território, começou uma nova etapa da nossa história do Estado. Bom, Roberto, quero agradecer aqui a presença de você, do desembargador Gilberto, que deu uma aula agora de história, né, da criação do território e a transformação do território em Estado. Eu tive a oportunidade de nascer na colônia agrícola do Matapi, na década de 66, né, filho de Raimundo Pereira Góes e neto de Crescenciano Salustiano Góes da Silva, né, e os avós, as avós, os tios, na colônia agrícola do Matapi. E ali a gente vivia muito a presença do território ainda nascendo, né, e
como o desembargador falou, a ICOME, a Bromasa, né, a Estrada de Ferro, né, o Estado, o território sendo criado, né? Macapá, quando a capital do território, Macapá, Porto Grande, Ferreira Gomes, Serra do Navio, pertencia ao Macapá, região de Cutia, né? Acho que a gente tinha poucos municípios na época. E a gente participou, né? Viemos do interior e o estado crescendo. Os nossos avós, né? Os nossos pioneiros que tiveram a grande força. Hoje a gente se reclama da malária, mas a malária matava muito mais naquela época do que se mata hoje. A dengue, as doenças que tinha, a estrutura era muito pouca, como disse o desembargador Gilberto. E o território foi crescendo. Chegamos em Macapá, uma cidade pequena, muitos problemas, mas com um povo trabalhador. Jarbas Gato, quem não lembra do Jarbas Gato, que foi um grande pioneiro, transporte, né? Agora o Zelito também, e assim tantos outros que tiveram aqui, que deram sua contribuição com o crescimento e fortalecimento. E agradecer, logicamente, por tudo isso, né? O presidente Getúlio Vargas, que teve a ideia. Os Brasil, são vários Brasis dentro de um Brasil só, realidade nossa totalmente diferente, e essa região do nossa aqui, da região amazônica, muito grande, e foi obrigado a ter essa divisão política, mas acompanhei, como o desembargador falou. Quando eu cheguei, eu morava aqui no Santa Rita, o bairro da Sé, na época, na Presidente de Vargas, canto com a Santos Dumont. Então não existiam outros bairros, eram 4, 5, 6 bairros que naquela época tinha. O comércio era beira, vamos para beira, vamos para o comércio, né? Aquela coisa toda. E eu lembro que quando o papai colocou a primeira estância, foi ali no Pacoval, ali perto do seu Otino, onde hoje é Nutriama. Então para lá não existia mais nada, já era a saída da cidade, né? Então assim, eu fico feliz de fazer parte dessas histórias. Vejo ainda que a nossa geração está devendo muito para a geração passada, geração do meu pai, geração dos meus avós. Acho que a responsabilidade deles naquela época era maior, tinham mais vontade. Hoje a nossa geração, essa geração mais voltada ao WhatsApp, ao Facebook, essa pessoal mais virtual, acho que já está devendo muito ainda. Se nós estamos devendo, essa geração está devendo mais. A gente precisa fortalecer cada vez o nosso Estado, porque assim como tiveram a coragem de transformar, né, o território em Estado, nós precisamos manter esse Estado grande, gerando emprego e renda e cuidando das pessoas. E valorizando, acima de tudo, a história dessas pessoas. O Dr. Gilberto é uma pessoa, é um desembargador genuinamente nosso, daqui, com a família enraizada aqui. É um desembargador que tira a toga e vai sentir o que o povo sente em todas as diversas áreas, seja na saúde, seja na cultura, seja na comunicação, seja no esporte, né? Então isso é importante para a gente, né? Porque de lá para cá, os concursos públicos que se fazem no Estado hoje, praticamente 70%, 80% são pessoas que são de fora. Desembargador, o senhor, como um amapaense, né, também deu uma contribuição muito grande como um membro do primeiro colégio de desembargadores do Estado do Amapá, né? Desde a instalação, o senhor foi membro desse tribunal, que é muito importante. Fale um pouco para a gente dessa sua participação aí. Para mim foi um orgulho e um privilégio, mais um dos privilégios que o Eterno Criador me concedeu de participar do judiciário e participar como o primeiro desembargador amapaense, o primeiro presidente do TRE amapaense, o primeiro presidente fundador da Associação dos Magistrados Amapaenses e o primeiro presidente do Tribunal de Justiça amapaense. Então essa história eu devo muito também, logicamente, o meu tributo ao desembargador Douglas Evangelista, que foi, digamos assim, o meu padrinho, e também o saudoso grande estadista, o governador Aníbal Barcelo, que, ao nos nomear, prestigiou. Viria um outro, porque eram 5 juízes, determinava a Constituição Federal, um promotor e um advogado nas disposições constitucionais transitórias. Então, agradeço também a Deus por tudo isso.
e ao povo do Amapá. É uma história muito, muito interessante, né, doutor Gilberto? O senhor vai me permitir fazer esse corte, Sim, porque eu quero escutar aqui a história do nosso deputado Roberto, porque ele também tem uma trajetória muito, muito bonita e importante para o Amapá. Porque o Roberto veio da colônia agrícola do Matapi, como ele falou, depois veio morar aqui no bairro da Sé, que era o bairro da Sé, hoje é centro. Hoje Santa Rita. Hoje Santa Rita, e eu quero que ele conte essa trajetória dele política, uma trajetória vitoriosa, né? O Roberto tem uma grande aceitação pela sociedade do estado dele aqui. Por isso tem tantas conquistas na urna, porque aí é o que é o duro, né? É mandar o povo dizer, eu quero ou não quero esse cidadão aqui fazendo isso. Como é que foi a tua trajetória política, Roberto? Conta pra gente. Bom, Roberto, chegamos em um determinado momento lá na colônia agrícola, que meu pai e minha mãe, olha, aqui não tem mais, não tinha mais escola pra gente já, e vamos para Macapá. E aí foi corajoso meu pai e minha mãe, viemos para cá, para Macapá, e daqui a gente começou montando um negócio aqui. O papai sempre foi um homem muito trabalhador, né? E a gente começou a montar as primeiras negócios, né? Um açougue, depois meu pai montou um comércio, que era mercearia naquela época, fazia picolé e sorvete, dava choque demais aqueles galpão, né? aqueles balcão de frigorífico, né? E foi um trabalho muito bacana aqui na Presidente Vargas, e a gente foi começando a ter essa integração com a comunidade, né? Com a população. Meu pai muito prestativo, e a gente começou a ir para esse lado da política também. Eu nunca imaginei, desembargador, que eu fosse ser um político. Nunca passou na minha cabeça de ser político, sempre tentei na área empresarial, comércio, né? Principalmente na questão madeireira, do setor madeireiro. Meu avô foi um dos maiores produtores de farinha da colônia agrícola do Matapi, na linha B do Matapi, sem falar também na questão dos japoneses que chegaram na época aqui atrás, da primeira colônia japonesa aqui no Amapá, na época do território. Ali quando se plantava muito abacaxi ali no Campo Verde, laranja. Né? Isso. Então, assim, Campo Verde, né? Campo Verde. Viemos para cá e de lá surgiu, de amigos da praça, do futebol, a ideia de ser candidato a vereador, e de lá para cá a gente sempre, graças a Deus, tomou posse, como o senhor falou, né, das bênçãos, e a gente está até hoje aí defendendo, trabalhando em benefício. Fui vereador de Macapá, depois deputado por 4 mandatos, fui prefeito da cidade de Macapá, depois fui deputado federal, agora retornei como deputado estadual para a Assembleia, e acompanhando o crescimento do Estado, participando ativamente, diretamente do crescimento, mas sempre olhando para trás e vendo que a época do território tudo era muito mais difícil, as coisas eram mais complicadas, nossas estradas não eram asfaltadas. Hoje você só não chega no Oiapoque de asfalto, mas todos os outros já vai chegar, né? A cidade cresceu, nós temos entre Macapá, Grande Macapá, que é Macapá, Santana e Mazagão, acho que a gente já tem quase aí uns 700 mil habitantes, né? Só para a gente finalizar, porque o tempo está estourado, mas eu queria finalizar porque eu conversei com o Ney, foi um craque de bola, J. Ney, jogou muito futebol, jogou no Juventus, São José, era rápido, ponta, artilheiro da Copa Imprensa, naquele tempo que o negócio lá era pegado. Conversei com o Cristiano, também foi jogador, jogou no Latitude Zero, jogou no Santana, né? E conversei com o Vadoca, que, na minha opinião, foi o maior craque deles, né? Chegou até a jogar no Vasco da Gama, treinou no Vasco por 3 meses o Vadoca, foi levado pelo irmão do Janari, pelo Paulo X, para o Rio de Janeiro, jogou lá no Vasco, não quis ficar lá, sentiu saudade da família, voltou. Aí eu estava conversando com ele sobre futebol. Uma coisa assim, que foi muito forte, deputado Roberto, no Amapá, foi o futebol, sempre foi o futebol. Né? Nós inauguramos nosso Glicério Marques antes do Maracanã. Então, a gente tem uma trajetória, porque o Janari, ele era apaixonado pelo futebol, e o Paulo X também. Por isso que o Amapá Clube é com as listas verticais, preto e branco, igual o Botafogo, porque ele era botafoguense e o Janari era Macapá, né? Então, os 2 grandes times daqui. E o Janari mandou buscar muito operário para cá, muitos operários. Um dos credenciais era jogar bola. Inclusive o Hélio Cabecinha de Ouro
jogou no trem, jogou aqui no Amapá, que foi um dos grandes craques do Pará. O próprio Joãozinho Puqueca jogou aqui o amistoso e mandou buscar o Turíbio, mandou buscar toda essa turma aí de jogadores. Mafra, todo mundo, né, jogando aí futebol. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa sua... Eu acho que a política acabou lhe trazendo o futebol num momento muito importante para o futebol amapaense, porque nós atravessávamos uma dificuldade muito grande. Eu fui jogador de futebol, estou falando com conhecimento de causa, né, e jornalista já há 39 anos, então eu sei do que eu estou dizendo. Nós atravessávamos uma dificuldade muito grande, foi quando o senhor assumiu a presidência da federação e conseguiu recuperar a história e a dignidade do futebol amapaense. O futebol Amapá sempre foi, desde o tempo do território até a transformação do estado, um grande celeiro de atletas. Né? Eu não tive a oportunidade de ver o nosso JN jogar, nem o Haroldo Pinto Pereira, que Deus já levou, mas me falaram que eles jogaram muito. Eu tive a oportunidade de ver o Zequinha, você jogar, o Jasso, o Aldo, então esse Bira, esse eu tive a oportunidade de ver também. Mas os jogadores do passado também são referência até hoje. Né? São referência até hoje. Tico-Tico, né? Tico-Tico, o Jacaré, né? Não é o Jacaré filho, o velho, o velhão, que consertava sapato aqui na Pinosso Furtado, canto com a Endelmar Maia ali, perto de Santa Rita. E hoje também nós temos muitos jogadores mais jovens, porque naquela época o jogador estourava com 18, com 20, tinha uma vida útil mais longa. Hoje o atleta ele começa a estourar já com 15 anos, o garoto já está nos grandes clubes, nos grandes centros. Nós temos alguns jogadores do Amapá jogando em outros clubes do Brasil e fora do Brasil. E o importante é essa movimentação e essa diversidade que tem. Hoje nós estamos aqui na Federação de Futebol, resgatando a história de um grande clube do passado, que hoje sempre foi filiado à Federação de Futebol, que é o Latitude Zero, que está sendo aprovado hoje na Assembleia Geral, já referendado pela CBF, já está com seu registro de clube profissional, né, do estado do Amapá, filiado à Federação Amapaense de Futebol. Outros clubes nós estamos filiando hoje na qualidade de clubes não profissional. Então isso mostra que o futebol não para, né? Alguns garotos diminuíram aquela vontade de jogar futebol. Como desembargador disse, o moleque nascia naquela época atrás, o pai dava uma bola. Né? Hoje o pai dá um telefone. Celular, né? Aí o moleque não fica perturbando, também não fica correndo na rua, não fica querendo papagaio, fica no quarto 24 horas olhando. Então isso também deu aí um desequilíbrio, né? É tipo aquele agora que saiu, a gente mudando um pouco de assunto, desembargador, no Amapá, aquela quantidade de catorra que estava lá. Sim. Catorra para tudo quanto é lugar, caindo. Carrinho de mão, né? Carrinho de mão. E aí perguntaram pro nosso professor, me fugiu o nome agora, que é o professor da Universidade Federal do Tavares? O professor Tavares, porque aquilo tudo ele disse, algum passarinho da época, desequilíbrio, que aquele... Que era o predador. O predador deixou de pegar. E aí a catorra tomou conta do Amapá. Festou, então, né? No nosso caso do Amapá, existem alguns predadores que deixaram de deixar os garotos para a bola, não é por falta de campo, mas o garoto perdeu ali aquela vontade que a gente tinha de jogar bola, chegar da escola, ia para a rua, jogar brincadeira. Aquele estímulo, né? Aquele estímulo. Mas aos poucos estão voltando e o Brasil sempre vai ser o maior celeiro de craque do planeta. Bom, para a gente encerrar aqui, o senhor faça uma homenagem ao Esporte Clube Macapá, que na Copinha classificou, ganhando de 4-0 do Potiguar do Rio Grande do Norte, empatou com o Vasco da Gama, empatou com o Flamengo de São Paulo, e olha só, que sucesso, hein? É a primeira vez, né? Então, parabéns ao Esporte Clube Macapá, parabéns a toda a comissão técnica, parabéns a esses garotos, né? O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá está dando também um apoio, nós mandamos alguns materiais para eles, né? Muito antes, logicamente, deles irem para lá, né? O Projeto Pirralho tem dado essa contribuição, não só para ele, mas para várias escolinhas. Esse é um momento do Tribunal de Justiça também participar. Então, eu vejo aí o Macapá
como um exemplo. Então, nós temos que ver outros também. Certamente vão ver o trabalho do Macapá e vão chegar até mais. Vamos ter participação, porque você estava falando, Roberto, de futebol. Eu tive também um privilégio, eu era garoto, mas em 63, eu era criança, era garoto, mas vi o Sé ser campeão. E eu torcia pelo Juventus, porque nós éramos um moleque travesso, né? E grandes craques que eu vi que o Sé tinha, né? Jangito, Faustino. E passaram tudo no Juventus. Não, alguns sim, mas outros não, né? Por exemplo, o Cuxixiba, que era o goleiro, alguns vinham mesmo eram funcionários da CEA, né? O Joãozinho Puqueca também foi um grande craque, jogava no meio campo, né? Maximino, né? Era uma turma... Pessoal do Tavares, né? Jangito, Faustino, Biló. Os craques de futebol que tinham, né? O Sabazão. Então a gente vê o passado, lembra daqueles bons tempos do Juventus Sé, e logicamente os mais antigos como eu, como o Cristiano, vão lembrar da época boa também do trem, do Macapá, do Amapá, né? E eu vi isso aí. E a gente pode voltar. Nós temos condições de voltar àqueles bons tempos, até porque hoje a população é muito maior. E com uma população que talvez não tivesse nem 30 mil habitantes, Macapá, nós exportávamos craques. Mas aí o povo só vai se ganhar. Essa performance do Macapá vai ser um estímulo. Porque assim, eu lembro do Botafogo, eu sou botafoguense. Botafogo, né, encheu os estádios nesse ano pelo primeiro turno que fez do Campeonato Brasileiro. Começou a ganhar, começou a revelar torcedores jovens. Porque o que renova é o garoto que vem ganhando. Por isso que essa molecada está toda aí ligada no Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, porque a televisão em festa com jogos internacionais, né, das ligas da Europa. Enfim, bom, mas olha só, eu vou aqui, o Serginho está me olhando, o produtor está aí, rapaz, tu não sabe que o programa tem tempo. Isto é Amazônia. Bom, o Isto é Amazônia vai parando por aqui, nesse sábado, mas nós vamos estar trazendo muitas histórias de culinária, de turismo, turismo histórico, ambiental, enfim, de economia, de desenvolvimento, da administração, do futebol. Tudo isso você vai acompanhar no Isto é Amazônia. Então, nós vamos marcar um novo encontro. Não esqueça, assista o programa no YouTube, tá bom? Vá lá, Isto é Amazônia, assista, se inscreva no YouTube, dá o teu like e dá a tua opinião. Sugere pautas para que a gente possa trabalhar, tá bom? A gente conta com você. Então a gente vai parando por aqui, mas no próximo sábado nós vamos contar a história do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, da implantação da justiça no Estado, tá bom? Nós contamos com você. Isto é Amazônia. John ensinou o que aprendeu. Ninguém é ninguém, não, 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 não. Nada é inútil quando a intenção recria o bem. Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC. Eu estou com meu amigo, Roberto Gato. Eu vou fazer a entrega que eu prometi para ele há 1 ano e 3 meses, aqui na minha casa. Pela segunda vez, eu estou entregando para o Roberto Gato um troféu da Copa Imprensa. Essa aqui é da 20ª Copa Imprensa, o qual ele seria homenageado, mas eu tive que viajar devido ao meu problema e eu deixei para o pessoal da CREAP fazer a entrega. Só que ele me falou o seguinte: só recebo se for da tua mão. E está sendo cumprido a promessa. Estou entregando com muito prazer, por sinal. Depois de 1 ano? Depois de 1 ano e 3 meses. 3 meses. Esse cara aqui, eu tenho acompanhado, aliás, eu acompanho ele desde o tempo do oratório. Roberto, é com prazer te entregar
essa homenagem, é uma lembrança do seu amigo, por tudo que você já fez pelo nosso futebol, faz pela nossa imprensa. Fico muito honrado de receber essa homenagem pela minha participação na primeira Copa Imprensa, que foi realizada por você, cuja Copa eu fui escolhido como o craque da Copa e o artilheiro daquela competição, e a Rádio Difusora foi a campeã daquele ano da competição, que foi disputada no Glicério Marques. É um prazer, muito obrigado. Eu espero que você retorne, volte bem de saúde. Com certeza. Assim como o seu amigo, eu estou com um problema de artrose na cabeça do fêmur, eu preciso fazer uma cirurgia, fazer um implante de uma prótese, né? E nós estamos correndo atrás disso para fazer isso, voltar a ter qualidade de vida. É isso que nós precisamos, principalmente nessa idade que nós já estamos, né? Muito obrigado, viu? Um abraço. Valeu, Gato.